Ele parou o carro no meio da estrada de terra por puro instinto. Nem pensou duas vezes. O cachorro estava jogado à beira do caminho, magro, sujo de barro, respirando com dificuldade. Jean desceu do carro com o coração acelerado, olhando em volta como se alguém pudesse aparecer e explicar por que aquilo estava acontecendo. Fala, pessoal! Tudo certo com vocês? Comigo tá ótimo. Bem-vindos a mais uma bela história de amor. Me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Naquele momento ele ainda não sabia, mas aquela parada mudaria completamente a vida dele. Não por causa do cachorro apenas, mas por causa do amor que o esperava ali, naquele pedaço esquecido do interior. Já nunca gostou de dirigir por estradas assim. Acostumado com avenidas largas, ou carros importados e vidros escuros, o silêncio do interior o deixava desconfortável. Ele estava ali apenas para resolver um negócio. Uma fazenda antiga que pertencia a uma família endividada, uma assinatura rápida, alguns números, e ele voltaria para a cidade ainda antes do pôr do sol. Pelo menos era esse o plano. Mas o destino não costuma seguir planilhas. Ao se aproximar do cachorro, Jean se agachou devagar. O animal tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. Os olhos cansados encontraram os dele, e algo apertou no peito de Jean de um jeito que dinheiro nenhum jamais tinha apertado. Calma, garoto. Vai ficar tudo bem. Ele tirou o paletó caro sem pensar no valor. Colocou no chão e envolveu o cachorro com cuidado. O celular estava sem sinal. A estrada parecia infinita para os dois lados. Foi então que ele ouviu passos. Jean levantou o olhar e viu uma moça vindo apressada do outro lado da cerca. Ela usava um vestido simples, sandálias gastas e o cabelo preso de qualquer jeito. O rosto mostrava preocupação, mas também uma força tranquila que chamou a atenção dele imediatamente. Meu Deus, você encontrou ele? Encontrar quem? Perguntou Jean, ainda confuso. Esse cachorro. Eu vi ele mais cedo. Tentei ajudar, mas precisei correr em casa para buscar água e comida. Achei que ele não ia aguentar. Ela se aproximou e se ajoelhou ao lado do animal com uma naturalidade que impressionou Jean. Passou a mão na cabeça do cachorro. Falou baixinho com ele, como se já se conhecessem há muito tempo. Eu sou a Yara. Moro ali, apontou para uma casa simples ao longe. Ele apareceu aqui ontem à noite todo machucado. Jean engoliu seco. Nunca tinha visto alguém cuidar de um animal daquele jeito. E nunca tinha visto alguém como ela. Jean, só isso? Perguntou Yara, com um meio sorriso, tentando aliviar o clima pesado. Só isso. Acho que é o suficiente. Ela sorriu de verdade dessa vez, e aquele sorriso ficou gravado nele. A gente precisa levar ele para minha casa. Lá eu tenho um lugar mais limpo, água, consigo improvisar alguma coisa. Você acha que ele aguenta? Aguenta. Cachorro do interior é mais forte do que parece. Jean ajudou a levantar o animal com cuidado. O carro dele parecia completamente fora de lugar naquele cenário, mas Yara não comentou nada. Apenas abriu a porta traseira e ajeitou o cachorro com delicadeza, como se aquilo fosse rotina. Durante o trajeto curto até a casa dela, o silêncio se instalou, mas não era desconfortável. Jean observava pela janela as plantações, as cercas, o céu aberto. Tudo parecia mais real ali. Você não é daqui, né? Perguntou Yara, quebrando o silêncio. Não, dá para perceber? Um pouco. Ninguém daqui usa sapato assim para dirigir. Jean riu pela primeira vez naquele dia. Justo. A casa de Yara era simples, mas extremamente limpa. Tinha cheiro de café passado na hora e terra molhada. Jean ajudou a colocar o cachorro sobre um pano estendido no chão. Yara trouxe água, uma bacia, panos limpos. Você entende disso tudo? Ele perguntou. A gente aprende. Aqui, se não cuidar, ninguém cuida. Ela falava enquanto limpava os machucados do animal. Jean observava cada gesto, cada cuidado, sentindo algo diferente crescer dentro dele. Não era pena, era admiração. Ele vai precisar de um veterinário, comentou Jean. Vai, mas até lá, ele precisa se sentir seguro. Jean assentiu. Pegou o celular de novo, ainda sem sinal. Pela primeira vez em muito tempo, isso não o irritou. Posso ajudar em mais alguma coisa? Perguntou. Pode. Segura ele aqui. Jean obedeceu.
Sentiu o calor do corpo do cachorro, o peso da responsabilidade e algo ainda maior. A presença de Yara ali, tão perto, tão real. Obrigado por ter parado, ela disse de repente, com a voz mais baixa. Muita gente passa direto. Eu quase passei, confessou ele. Não sei por que parei. Ela olhou para ele, séria, como se entendesse mais do que ele mesmo. Às vezes, a gente para porque precisa parar. Jean sentiu um nó na garganta. Ele não sabia explicar, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela parada na estrada não tinha sido por acaso. Enquanto segurava aquele cachorro ferido, no chão simples de uma casa do interior, Jean começava a perceber que algo dentro dele estava sendo salvo também. Jean passou a noite ali sem perceber. O sol já tinha se escondido quando ele se deu conta de que ainda estava sentado, no chão da sala simples, encostado na parede, observando Yara trocar os panos do cachorro com um cuidado quase silencioso. O tempo parecia funcionar diferente naquele lugar. Não havia notificações, ligações urgentes, nem alguém cobrando decisões. Só o som dos grilos lá fora e a respiração mais calma do animal. Você pode ficar tranquilo, ela falou enquanto ajeitava a bacia de água. Ele já está reagindo melhor. Jean se inclinou um pouco mais para perto, como se tivesse medo de respirar alto demais. Ele vai sobreviver? Vai sim. Tá fraco, mas é guerreiro. Dá para ver no olhar. Jean olhou para o cachorro. Depois para Yara. Pensou em quantas reuniões já tinha feito naquele mesmo horário, quantas vezes jantara em restaurantes caros sem lembrar do sabor da comida. Ali, um pedaço de pão simples que Yara ofereceu parecia ter mais gosto do que qualquer coisa que ele já tinha comido. Você mora sozinha? Ele perguntou, tentando não soar invasivo. Moro. Meus pais faleceram faz uns anos. Fiquei com a casa, a terra e a coragem de continuar. Ele assentiu devagar, sentindo um respeito silencioso crescer. Não havia vitimismo na fala dela, só verdade. E você? Perguntou ela. O que faz alguém como você parar numa estrada dessas? Jean respirou fundo. Nunca tinha dificuldade em responder essa pergunta, mas ali parecia diferente. Trabalho com investimentos. Empresas, terrenos, coisas assim. Ela sorriu de canto. Então você veio comprar alguma coisa daqui? Vim, mas acho que hoje não vou comprar nada. Yara riu baixo. O interior costuma fazer isso com as pessoas. Dá uma bagunçada nos planos. Ela se levantou e foi até a cozinha. Jean ouviu o barulho de panela, cheiro de comida simples se espalhando pela casa. Ele levantou também, meio sem jeito. Posso ajudar? Pode sim. Corta esse pão aqui. Ele obedeceu, mesmo sem muita habilidade. Yara observava de vez em quando, segurando o riso. Você não está acostumado com faca, né? Tô acostumado com caneta. Serve também, ela respondeu piscando. Enquanto comiam, o cachorro dormia tranquilo. Jean se pegou sorrindo sem perceber. Era um sorriso leve, diferente dos que ele usava em fotos ou reuniões. Ele parece que apareceu aqui por um motivo, Jean comentou, olhando para o animal. Yara apoiou o cotovelo na mesa, pensativa. Eu também acho. Tem encontros que não são por acaso. Ele ficou em silêncio. Aquela frase bateu fundo. Quantos encontros na vida dele tinham sido planejados, calculados, frios. Aquilo não. Já tá tarde. Você pode dormir no quarto de hóspedes se quiser. Ela disse com naturalidade, como se aquilo fosse óbvio. Jean hesitou por um segundo. Não quero atrapalhar. Não atrapalha. Interior é assim. A gente ajuda quem precisa. Ele aceitou. O quarto era simples, mas limpo. Ao deitar, Jean ficou olhando para o teto de madeira, ouvindo o vento passar pelas frestas da janela. Não lembrava da última vez que tinha dormido tão longe da cidade. No meio da noite ele acordou com um barulho. Levantou devagar e foi até a sala. Yara estava sentada no chão, ao lado do cachorro, passando a mão na cabeça dele. Ele choramingou, achei que estava com dor, ela sussurrou. Jean se sentou ao lado dela sem dizer nada. Os dois ficaram ali, compartilhando o silêncio. Você sempre foi assim? Ele perguntou depois de um tempo, cuidando de tudo e de todos. Ela pensou antes de responder. A vida me ensinou a ser. Quando a gente perde quem ama, aprende a valorizar o que ainda respira. Jean sentiu o peso daquelas palavras. Pensou em tudo que tinha e em tudo que talvez nunca tivesse valorizado.
Você parece alguém solitário, Yara comentou, sem acusação, apenas observação. Ele sorriu de leve. Talvez eu seja. Ela olhou para ele com aquele olhar firme e calmo. Solidão não tem a ver com dinheiro. Jean assentiu. Sabia disso, mas nunca tinha sentido tão claramente. No dia seguinte, o sol entrou cedo pela janela. Jean acordou com cheiro de café. Ao sair do quarto, encontrou Yara já de pé, cuidando do cachorro, que agora conseguia levantar a cabeça sozinho. Olha só quem resolveu lutar, ela disse animada. Jean se agachou, o coração acelerado de um jeito estranho. Bom dia, campeão. O cachorro abanou o rabo fraco. Jean riu, um riso sincero. Hoje eu vou tentar sinal lá fora, ele falou. Preciso chamar um veterinário. Eu vou com você. Eles caminharam pela estrada juntos. O interior parecia ainda mais bonito à luz da manhã. Jean sentia algo crescendo dentro dele, uma vontade estranha de ficar. Yara, ele começou meio inseguro. Eu não costumo ficar muito tempo nos lugares. Ela olhou para ele curiosa. Mas tá ficando. Ele sorriu. Tô. E pela primeira vez em muitos anos, já não sentia pressa nenhuma de ir embora. O veterinário que Jean conseguiu chamar era da cidade vizinha e demorou quase 2 horas para chegar. Jean estava inquieto, olhando para o cachorro que agora, embora mais estável, ainda tremia levemente sobre o pano. Muriel estava ajoelhada ao lado dele, segurando sua pata delicadamente, murmurando palavras que apenas o cachorro parecia entender. Já nunca tinha visto alguém falar tanto sem cansar, sem pausas, sem aquela pressa que ele sentia em toda a sua vida de milionário. Ali, tudo parecia mais lento, mais humano. Quando o veterinário finalmente chegou, Jean se levantou rapidamente para explicar a situação, mas Yara apenas acenou com a cabeça. Ela confiava no conhecimento dele, mas sabia que sua presença era fundamental. Jean percebeu naquele momento que, mesmo sem perceber, ele estava começando a se sentir parte daquele lugar, como se pertencesse ali, não ao escritório e aos jantares luxuosos da cidade. O veterinário examinou o cachorro, murmurando palavras técnicas que Jean mal compreendia. Mas mesmo assim, ouvia cada detalhe com atenção. O animal precisava de soro, antibióticos e repouso absoluto. Nada que não pudesse ser resolvido, mas ainda assim, a fragilidade do cachorro parecia ecoar na mente de Jean de uma maneira que ele não podia ignorar. Enquanto o veterinário preparava os equipamentos, Jean olhou para Yara. Ela estava com o rosto inclinado, concentrada, com uma mecha de cabelo caindo sobre os olhos e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Era estranho para ele. Ele sempre acreditou que o amor era algo para ser planejado, negociado, calculado e ali, naquele quarto simples do interior, ele sentia algo que não podia controlar. O veterinário colocou o cachorro na mesa improvisada que Yara tinha, preparado e começou o procedimento. Jean permaneceu ali ao lado, segurando a mão dela por um instante sem pensar, apenas porque o impulso veio. Ela olhou para ele, surpresa, mas não retirou a mão. O contato foi breve, mas suficiente para acender algo dentro de Jean, uma sensação de proximidade que ele nunca sentiu antes. Depois de um tempo, o veterinário se afastou e disse que o cachorro precisava ficar em repouso absoluto nas próximas 48 horas, mas que se cuidassem dele direito, ele tinha grandes chances de se recuperar totalmente. Jean suspirou aliviado, mas ao mesmo tempo sentiu um aperto no peito. Ele não queria apenas cuidar do cachorro. Queria estar ali, queria estar perto de Yara, queria entender aquela vida simples, aquele lugar que parecia ter parado no tempo só para ele. Você está bem? Ela perguntou finalmente olhando para ele. Jean balançou a cabeça. Sim, estou. Mas algo mudou, e eu não sei explicar. Ela sorriu levemente, um sorriso que parecia esconder segredos, e respondeu, mudança não é ruim, só assusta no começo. Eles passaram o resto do dia cuidando do cachorro juntos. Jean trouxe toalhas limpas, água, comida, e Yara se mostrou paciente, ensinando cada gesto necessário, cada cuidado, cada toque. Cada conversa natural começou a aproximá-los de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Jean se pegava observando os pequenos gestos dela, desde a forma como ela falava baixo,
Com o cachorro, até o jeito que ajeitava os cabelos sempre que se inclinava. Era impossível não notar, impossível não sentir algo crescendo ali. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Jean e Yara saíram para dar uma volta curta com o cachorro. A estrada de terra parecia interminável, mas era bonita de um jeito que a cidade nunca seria. O vento no rosto, o cheiro da terra molhada, os pássaros voltando para os galhos, tudo isso parecia fazer parte de um cenário planejado para eles. Ele parou e olhou para Yara. Sabe, eu não deveria estar aqui. Ele riu baixo, nervoso. Mas não consigo ir embora. Ela desviou o olhar, mexendo no cachorro que caminhava mais à frente, mas respondeu. Eu também não sei se quero que você vá. Jean sentiu algo apertar no peito. Não era apenas desejo. Era curiosidade, admiração, respeito. Ele nunca tinha sentido isso por ninguém. Eles continuaram andando em silêncio e o cachorro tropeçou em uma pedra. Jean rapidamente o pegou no colo. Yara olhou para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar dentro da alma dele. Você é diferente, Jean, mais do que eu imaginei. Ele ficou sem resposta. Diferente em quê? Ele queria perguntar, mas não precisava. Ela já tinha explicado tudo com um simples olhar. Quando voltaram para casa, o céu já estava escuro e as estrelas surgiam aos poucos. Eles se sentaram na varanda, o cachorro dormindo entre eles. A lua iluminava o rosto de Yara de um jeito que fazia o coração de Jean bater mais rápido. Nunca pensei que encontraria algo assim, aqui em um lugar tão simples. Ele disse, quase murmurando. Ela apenas sorriu e encostou a cabeça no ombro dele por um instante. Um gesto simples, mas que carregava mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Jean percebeu que aquele momento, aquela sensação de paz e proximidade, era algo que ele queria prolongar para sempre. Não sabia como, nem sabia se era possível. Mas pela primeira vez, o mundo grande e cheio de regras, que ele conhecia, parecia distante e sem importância. Ali, naquela casa simples, cuidando de um cachorro ferido ao lado de Yara, ele sentiu o que poderia ser o começo do verdadeiro amor. E naquele instante, sem perceber, Jean começou a entender que algumas coisas na vida não podem ser compradas, planejadas ou controladas. Algumas coisas simplesmente acontecem, como parar no meio de uma estrada e encontrar alguém que muda tudo. Na manhã seguinte, Jean acordou cedo, sem precisar de despertador. O canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada atravessavam a janela aberta, e ele se sentiu estranho ao perceber que não sentia vontade de voltar para a cidade. Por um instante, imaginou o luxo, os carros caros, os corredores intermináveis do escritório. Mas nenhum deles parecia tão importante quanto aquela simplicidade que o cercava. Quando desceu, encontrou Yara já preparando o café na cozinha. O cachorro estava mais ativo, embora ainda fraco, sentado aos pés dela, abanando o rabo sempre que Jean se aproximava. Bom dia, ele disse, ainda esfregando os olhos. Bom dia, respondeu ela, sem tirar os olhos do pão que torrava. Ele se aproximou, pegando uma cadeira e sentando-se à mesa. Por algum motivo, sentiu-se tímido, como se estivesse invadindo um espaço íntimo que não era seu. O cachorro, como se entendesse que ele era parte do círculo agora, se aproximou, encostando a cabeça no joelho de Jean. Ele sorriu, sentindo algo derreter dentro de si. Você tem muita prática com animais? Ele perguntou, enquanto acariciava o pelo ainda fino do cachorro. Sempre gostei. Quando criança, cuidava dos bichos da fazenda dos meus avós. Aprendi na marra a respeitar e entender cada gesto. Jean assentiu impressionado. Ela falava com uma naturalidade que parecia ensinar sem esforço, como se fosse uma lição silenciosa de vida. Ele percebeu que Yara tinha algo que ele não encontrava em lugar nenhum. Paciência, atenção aos detalhes e um tipo de força tranquila. Depois do café, decidiram levar o cachorro para dar uma volta curta pelo campo. Jean segurava a coleira com cuidado, observando cada passo do animal. Yara caminhava ao lado, apontando pequenas flores, explicando sobre árvores, sobre o ciclo da chuva, sobre como a terra respondia a cada estação. Jean ouvia com atenção,
Surpreso com o quanto ele não sabia sobre a vida fora da cidade, sobre o ritmo simples que parecia tão natural. É incrível como você conhece tudo isso, ele comentou, olhando para ela. É só observar, respondeu ela sorrindo. Nada passa despercebido quando a gente vive de verdade. Jean não respondeu, mas sentiu o peso das palavras dela. Ele percebeu que tinha passado anos correndo atrás de números, de negócios, de aparências, e nunca tinha aprendido a realmente ver o mundo ao seu redor. Ali, com Yara e o cachorro, ele estava aprendendo. O dia passou entre cuidados com o cachorro, pequenas caminhadas pelo interior e conversas pausadas, naturais, como se conhecessem há anos. Jean começou a notar cada detalhe dela, a forma como Yara franzia a testa quando concentrada, o jeito que mexia no cabelo sem perceber, os olhos que mudavam de cor com a luz do sol. Era tão simples e ao mesmo tempo tão intenso que ele sentiu o coração acelerar várias vezes ao longo do dia. Enquanto ajeitavam o cachorro para a cesta da tarde, Yara olhou para ele e comentou: "Você deveria vir mais vezes para cá." Jean deu de ombros. "Não é tão fácil. Tenho negócios, compromissos, mas você está aqui agora. E isso é suficiente." Ele ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Não era apenas o cachorro, não era apenas o lugar, era a presença dela. Tudo estava ligado, e ele sabia que não conseguiria simplesmente voltar para a cidade como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, enquanto caminhavam até um pequeno riacho perto da propriedade, o cachorro tropeçou novamente. Jean o levantou e Yara o acompanhou de perto. Um silêncio confortável se instalou entre eles. "Sabe", ele começou meio hesitante. "Nunca pensei que pudesse me sentir assim, tão em paz fora da cidade." Ela olhou para ele com um sorriso suave. "O interior faz isso com a gente. É como se nos obrigasse a desacelerar, a ver o que realmente importa." Ele não respondeu, mas o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra poderia. Eles pararam perto do riacho e Jean finalmente percebeu que estava tentando memorizar cada detalhe daquele lugar. A forma como o sol refletia na água, o vento balançando os cabelos de Yara, o cachorro deitado ao lado deles, tranquilo, sentindo-se seguro. Quando voltaram para a casa, Yara começou a cozinhar algo simples, e Jean ajudou sem perceber que estava se envolvendo mais do que gostaria de admitir. Cada gesto dela parecia ensinar algo. Cada palavra tinha um significado maior do que ele conseguia compreender naquele momento. Enquanto preparavam o jantar, Yara comentou: "Sabe, o cachorro trouxe você até aqui." Jean riu baixo. Parece que ele sabia o que estava fazendo melhor do que eu. Ela sorriu de volta. "Às vezes, os animais fazem mais do que apenas nos salvar. Eles mudam o rumo da nossa vida." Jean olhou para ela, pensando em como aquela frase era perfeita para descrever o que estava sentindo. O cachorro tinha sido apenas o começo. Agora havia algo mais, algo que ele não podia controlar, e que crescia a cada instante em que olhava para Yara. Quando a noite caiu, eles se sentaram na varanda novamente. O céu estava cheio de estrelas e o vento soprava leve, carregando o cheiro da terra molhada. Jean percebeu que pela primeira vez em muito tempo não sentia pressa de ir embora. Afinal, ali, naquele pedaço esquecido do interior, cuidando de um cachorro ferido e compartilhando o silêncio com Yara, ele descobriu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A sensação de que ele estava exatamente onde precisava estar, com alguém que o entendia sem precisar de explicações. E sem perceber, Jean começou a perceber que o amor podia nascer nos lugares mais inesperados, nas ações mais simples, e que talvez aquele fosse apenas o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Jean acordou antes do sol nascer. Um canto de pássaro atravessou a janela e ele se levantou devagar, sentindo o cheiro da terra molhada que entrava pela fresta da janela. O cachorro dormia ainda no quarto de hóspedes, encolhido sobre o pano que Yara tinha preparado. Ele se inclinou e tocou o animal com delicadeza, sentindo o calor do corpo dele, que agora parecia mais vivo e forte do que ontem. Ao descer, encontrou Yara já de pé,
olhando pela janela, enquanto a luz da manhã pintava o céu com tons de laranja e rosa. Ela estava quieta, concentrada em algo que Jean não conseguia identificar de imediato. "Bom dia", ele disse, tentando soar casual. "Bom dia", respondeu ela sem se virar. E então completou com voz suave. "Mas o cachorro dormiu bem. Isso é um bom sinal." Jean se aproximou e sentou-se à mesa. Pegou a caneca de café que ela havia colocado na frente dele, sentindo o sabor forte e simples da bebida. Ele percebeu, mais uma vez, que aqueles momentos simples tinham um impacto que nenhum jantar luxuoso jamais teve. O cachorro acordou, abanando o rabo e caminhando até Jean. Ele se abaixou e deixou o animal lamber sua mão. Yara observava em silêncio e Jean sentiu novamente algo apertar no peito. "Ele é mais do que um cachorro", disse Jean baixinho. Ela sorriu de lado, reconhecendo a verdade por trás da frase. Nem tudo que chega até nós vem apenas por acaso. Às vezes ele nos ensina coisas sobre nós mesmos. Jean ficou em silêncio pensando. Era impossível negar que tudo que havia acontecido até ali estava mudando algo dentro dele. Ele nunca tinha parado tanto para cuidar de alguém ou de algo sem pensar no lucro, nos números, nas obrigações. Ali, com Yara e o cachorro, sentia-se humano de um jeito que não sabia ser há muito tempo. Depois do café, Yara sugeriu que fossem cuidar de um pequeno terreno que ela mantinha perto da casa. O cachorro acompanhou, andando entre eles com passos cautelosos, e Jean percebeu que não estava mais ali apenas para ajudar. Ele queria aprender, queria participar, queria estar presente. Enquanto caminhavam pelo terreno, Yara começou a ensinar Jean sobre as plantas, sobre como cada espécie reagia à chuva, ao sol, ao vento. Jean ouvia atentamente, tentando absorver cada detalhe, e se sentia maravilhado. Ela falava com paciência, mas também com paixão, e isso fazia com que ele sentisse algo que jamais tinha sentido por qualquer reunião de negócios ou negociação milionária. "Sabe", disse Yara de repente, "a gente aprende a esperar com as plantas. Elas ensinam que a pressa não leva a lugar nenhum." Jean sorriu percebendo o simbolismo. "É engraçado. Eu passei a vida correndo, pensando que tempo era dinheiro. Aqui, estou percebendo que tempo é vida." Ela o olhou surpresa, como se não esperasse aquela reflexão. "Talvez você precise de um pouco mais de tempo para aprender a ver", respondeu, com um sorriso que iluminou o rosto dela. Eles continuaram trabalhando no terreno, plantando pequenas mudas e cuidando de algumas flores já existentes. Jean se sentiu estranho no início, com mãos sujas de terra, mas percebeu que cada gesto era uma oportunidade de se conectar não só com a terra, mas também com Yara. Cada olhar dela, cada instrução, cada risada leve fazia seu coração acelerar de um jeito que ele não conseguia controlar. Na hora do almoço, voltaram para a casa. Jean estava suado, cansado, mas satisfeito. O cachorro corria ao redor deles, alegre e contente. Yara trouxe uma refeição simples, mas que parecia deliciosa, e eles comeram em silêncio, apenas aproveitando a companhia um do outro. Depois do almoço, Yara sentou-se na varanda com um pano na mão, consertando algumas roupas do cachorro, enquanto Jean ficou observando. Ele percebeu o quanto ela era dedicada, como cada gesto dela mostrava cuidado e amor. E sem perceber, ele se aproximou, sentado ao lado dela, compartilhando o silêncio. "Sabe", começou Jean, olhando para o cachorro, "acho que ele nos trouxe até aqui por um motivo maior." Ela assentiu, sem tirar os olhos do animal. "Eu também sinto isso. Parece que tudo está se encaixando de um jeito que não dá para explicar." Eles ficaram ali por um tempo, apenas observando o cachorro brincar com um graveto. Jean sentiu um aperto no peito. Não era apenas pela alegria do animal, era algo maior, algo que envolvia Yara, algo que ele não queria nomear, mas que crescia a cada instante. À tarde, Yara sugeriu que fossem ao rio próximo para que o cachorro pudesse brincar e se refrescar. Jean concordou, e enquanto caminhavam, a conversa se tornou mais íntima. "Você sempre viveu aqui?" ele perguntou. "Sim, não consigo imaginar morar em outro lugar. Aqui aprendi a me conhecer, a respeitar a vida, a valorizar o que realmente importa." Ele olhou para ela e percebeu que nunca conheceu alguém tão inteira,
tão autêntica. Eu acho que nunca tinha conhecido alguém assim. Ela sorriu e houve um momento de silêncio, carregado de tensão, mas também de conexão. No rio, o cachorro mergulhou na água e começou a brincar, correndo de um lado para o outro. Jean e Yara se aproximaram e ele não resistiu a molhar as mãos na água. Ela riu divertida com a ação dele. Você está se soltando, ele comentou. Talvez eu precise disso, respondeu ela ainda sorrindo. Jean percebeu que o sorriso dela não era apenas bonito, era contagiante. E de repente tudo ao redor parecia menos importante. O dinheiro, a cidade, a pressa, nada disso importava quando ele estava ali, perto de Yara, cuidando de um cachorro e sentindo algo nascer dentro de si. No caminho de volta, Jean segurou a mão dela sem perceber. Ela olhou surpresa, mas não retirou. Um gesto simples, mas carregado de significado. Chegando à casa, o céu já estava pintado de tons avermelhados pelo pôr do sol. O cachorro estava exausto, e Jean ajudou Yara a colocá-lo em sua cama improvisada. Ela olhou para ele e ele finalmente encontrou coragem para falar. Yara, eu não sei como dizer isso, mas estar aqui com você é diferente de tudo que eu já senti. Ela desviou o olhar, mas havia algo em seu sorriso que falava mais do que qualquer palavra. Não precisa dizer nada, respondeu ela suavemente. Às vezes, a presença é suficiente. E naquela noite, enquanto as estrelas surgiam no céu, Jean percebeu que algo dentro dele havia mudado para sempre. O cachorro, que fora o motivo inicial de sua viagem, se tornou o elo que os uniu. E Yara se tornou mais do que alguém a quem ele admirava. Ela se tornou o começo de um amor que ele nunca imaginou encontrar ali, no coração do interior, em meio à terra. Silêncio e simplicidade. Jean acordou cedo, como sempre, mas desta vez não apenas pelo canto dos pássaros. Algo o inquietava. Ele percebeu que, embora quisesse estar ali com Yara, seu mundo da cidade continuava existindo e chamando. Telefonemas, e-mails não atendidos, reuniões que não podiam esperar. Tudo isso fazia parte de uma vida que ele tentava deixar de lado, mas que insistia em lembrá-lo de sua realidade. Enquanto isso, Yara já estava de pé, olhando para o cachorro que se alongava preguiçosamente no chão da sala. Ela se virou quando ele entrou e um sorriso tranquilo se espalhou pelo rosto dela. Bom dia, disse Jean, tentando soar leve, embora sentisse o peso da realidade pesando sobre os ombros. Bom dia, respondeu ela. Dormiu bem? Mais ou menos, confessou ele. Mas acho que é bom ter companhia. Ela deu um sorriso tímido e voltou a ajeitar o cachorro. Ele observou cada movimento, notando como ela parecia se mover com naturalidade, mas ao mesmo tempo com cuidado e atenção aos detalhes. Jean percebeu que, enquanto ela cuidava do cachorro, cuidava também dele, ou pelo menos fazia com que ele se sentisse seguro. Eles decidiram levar o cachorro para uma caminhada mais longa pelo campo. Jean segurava a coleira, Yara caminhava ao lado, e a paisagem do interior se estendia como uma pintura viva. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoções que nenhum dos dois queria nomear ainda. Você não sente falta da cidade? Ela perguntou de repente, olhando para ele com curiosidade. Sinto, admitiu ele, mas não como eu imaginava. Aqui é diferente. Aqui eu consigo respirar, pensar, sentir. Na cidade tudo é corrido, tudo é calculado. Aqui cada gesto importa. Ela sorriu, quase de lado, e respondeu. Então talvez você precise disso mais vezes do que imagina. Enquanto caminhavam, o cachorro tropeçou em uma pedra, e Jean se inclinou para segurá-lo. O toque das mãos dele e de Yara, quase simultâneo, fez seus dedos se encontrarem por um instante. Ambos olharam para o outro sem palavras, apenas com um sorriso leve, meio tímido, como se aquela conexão fosse impossível de ignorar. No caminho de volta, Jean percebeu que Yara o observava, analisando cada movimento dele com cuidado e curiosidade. Ele não sabia se era a consciência dela ou apenas a percepção de alguém acostumado a cuidar da vida em cada detalhe. Chegando em casa, eles se sentaram na varanda. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Jean sentiu o coração bater mais rápido. E uma sensação estranha de vulnerabilidade tomou conta dele. Yara, ele começou hesitante. Eu não sei como explicar,
mas estar aqui me faz sentir coisas que eu nunca senti antes. Ela desviou o olhar, mas não de forma desconfortável. Apenas parecia absorver a sinceridade dele. Não precisa explicar tudo agora, respondeu suavemente. Às vezes, sentir já é suficiente. O cachorro se aproximou, deitando entre os dois, e Jean passou a mão em sua cabeça. Yara fez o mesmo, e naquele gesto simples, Jean sentiu que algo havia mudado. Não era apenas afeição pelo animal, era afeição por ela, por aquele lugar, por tudo que ele não sabia nomear ainda. Naquela noite, eles prepararam o jantar juntos. Jean estava tentando ajudar, mas Yara percebeu que ele não tinha muita habilidade com panelas e facas. Você já cozinhou muito na sua vida? Ela perguntou com um sorriso, cortando legumes. Acho que minha experiência se limita a aquecer coisas no micro-ondas, respondeu ele rindo. Ela riu também, e por um momento, Jean percebeu como era raro para ele rir de forma tão leve. A cidade parecia distante, quase irrelevante. Enquanto cozinhavam, Jean olhou para Yara e percebeu que queria mais do que apenas passar algumas horas ou dias com ela. Ele queria estar presente, fazer parte daquela vida, sentir aquele mundo simples e real de dentro para fora. Após o jantar, sentaram-se novamente na varanda. A lua já estava alta, iluminando a casa com uma luz prateada. O cachorro dormia aos pés deles, exausto de tanto brincar e explorar. Sabe, começou Jean olhando para o céu, eu nunca imaginei que um cachorro poderia me trazer até aqui e ainda me apresentar a alguém como você. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Às vezes, os caminhos mais inesperados nos levam aos melhores lugares, disse ela. Jean sentiu um calor diferente no peito. Ele nunca tinha sentido isso antes, e mesmo sem palavras, sabia que estava começando a se apaixonar. Um sentimento genuíno, sem planos, sem cálculo. Apenas presente. No dia seguinte, Jean tentou se concentrar no trabalho que precisava resolver na cidade. Mas cada vez que pensava em pegar o celular ou enviar e-mails, sua mente voltava para Yara, para o cachorro, para o cheiro da terra, para o som dos pássaros, para o sorriso dela. Era impossível ignorar. Ele percebeu que estava vivendo uma dualidade, seu mundo antigo, de riqueza e obrigações, e o novo mundo, simples e genuíno, que o fazia sentir algo que ele nunca tinha sentido antes. E a cada mensagem não enviada, a cada ligação ignorada, ele sentia que aquele amor estava crescendo. Silencioso, mas firme dentro dele. Quando voltou para a casa de Yara naquela tarde, ela o recebeu com um sorriso caloroso. Você voltou mais cedo hoje, comentou ela. Não consegui evitar, respondeu Jean. Fiquei pensando e percebi que é aqui que quero estar. Ela hesitou, apenas por um instante, e então sorriu de verdade. Isso é bom de ouvir, disse ela. O cachorro correu até eles, pulando alegremente, como se entendesse a importância daquele momento. Jean se abaixou, abraçou o animal, e Yara fez o mesmo, criando um momento silencioso, mas cheio de significado. Enquanto o sol se punha, Jean percebeu que não podia mais ignorar o que sentia. O amor que nascia ali era diferente de tudo que ele já conheceu. Não podia ser comprado, negociado ou planejado. Simplesmente existia. E naquela noite, enquanto as estrelas surgiam no céu, Jean e Yara se sentaram juntos na varanda, lado a lado, compartilhando o silêncio e a presença que, sem palavras, dizia tudo, que aquele amor, inesperado e verdadeiro, estava apenas começando e que nada jamais seria igual. Jean acordou com o sol entrando pela janela, mas algo estava diferente naquele dia. Não era apenas o calor da manhã ou o canto dos pássaros. Era uma sensação estranha de urgência, de responsabilidade, misturada com aquela paz que ele sentia desde que chegou. Ele olhou para o cachorro, que dormia tranquilamente, e depois para Yara, que estava em silêncio, olhando para fora da janela, como se pensasse em algo importante. Bom dia, disse Jean, tentando soar leve, embora sentisse o coração acelerado. Bom dia, respondeu ela sem se virar. E completou. O cachorro dormiu bem graças a você. Ele sorriu, sentindo um calor no peito. Às vezes, pensava que o simples fato de cuidar de um animal podia aproximá-lo de uma pessoa de maneira que ele nunca imaginou.
Enquanto tomavam café, Yara comentou casualmente: tem um grupo de vizinhos vindo mais tarde para ver o terreno. Alguns querem conversar sobre a terra e outras questões da região. Jean olhou para ela intrigado. Parece simples, mas você tem muita coisa para lidar aqui. Ela deu de ombros, sorrindo levemente. A vida no interior exige que você esteja presente. Se não estiver, tudo desanda. Jean percebeu que aquela responsabilidade era algo que ele admirava profundamente nela. A força tranquila de Yara não vinha de riqueza ou poder, mas de coragem, conhecimento e amor pelo que fazia. Era algo que ele nunca tinha encontrado no mundo corporativo. E isso o fazia sentir que precisava estar ali, de alguma forma participando. Quando os vizinhos chegaram, Jean se sentiu um pouco deslocado. Pessoas simples, com histórias de vida duras, mas honestas, o observavam com curiosidade. Ele percebeu que não podia se comportar como na cidade. Cada palavra precisava ser escolhida com cuidado. Cada gesto deveria mostrar respeito. Yara apresentou-o com naturalidade. Este é Jean. Veio ajudar com o cachorro e está conhecendo nosso interior. Alguns vizinhos sorriram, outros ficaram apenas observando. Mas Jean percebeu que precisava mostrar que não estava ali apenas como um visitante rico, mas como alguém genuíno, disposto a aprender e participar. Durante a conversa sobre a terra e pequenas questões comunitárias, Jean se surpreendeu com a clareza de Yara. Ela argumentava com firmeza, mas sem arrogância, e ele sentiu um respeito silencioso crescer dentro dele. Cada vez que ela falava, ele percebia mais o quanto aquela mulher era incrível, inteligente, forte e completamente autêntica. Mais tarde, depois que os vizinhos foram embora, Jean ajudou Yara a organizar a casa. Cada detalhe parecia mostrar a ele como a vida no interior era diferente, simples, mas cheia de significado. Ele sentiu algo dentro de si crescer, uma mistura de admiração, carinho e desejo de estar próximo dela. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto ajeitavam o cachorro, que ainda estava se recuperando, Yara comentou: sabe, Jean, eu nunca imaginei que alguém como você pudesse se importar de verdade com algo tão simples. Ele olhou para ela surpreso. Alguém como eu? Sim, você, vindo de outro mundo, mas aqui, cuidando de um cachorro, ajudando a entender nossa vida, aprendendo nossas rotinas. Isso não é comum. Jean sentiu uma pontada de emoção. Ele nunca tinha se sentido tão reconhecido por simplesmente estar presente. E ali, ele percebeu que se apaixonava por ela de maneira inevitável, silenciosa, mas intensa. Mais tarde, ao final da tarde, decidiram caminhar até o riacho novamente. O cachorro corria à frente, feliz e brincalhão. E Jean se deixou envolver pelo cenário, o som da água, o cheiro da terra, o vento batendo no rosto, Yara ao seu lado. Você sabe, começou ele, hesitante. Eu não estou acostumado a sentir tudo isso. Ela olhou para ele curiosa. Tudo isso? Sim. A paz, a presença, o silêncio e você. Yara sorriu e houve um instante em que eles se olharam, silenciosos, cada um absorvendo o que o outro representava. Um gesto simples de encostar a mão do outro, ou apenas compartilhar o olhar, parecia carregar mais significado do que qualquer palavra. Enquanto caminhavam de volta, Jean sentiu algo apertar no peito. Ele não queria apenas estar ali por algumas horas. Queria fazer parte da vida dela, do lugar dela, de tudo que ela amava. Mas ao mesmo tempo, sabia que o mundo que deixara na cidade o chamava de volta. Naquela noite, depois do jantar simples que Yara preparou, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, repleto de estrelas. O cachorro dormia entre eles, exausto. Jean olhou para ela e falou: Yara, eu nunca pensei que encontraria algo assim. Alguém assim. Ela desviou o olhar, mas havia um sorriso tímido em seu rosto. Às vezes a vida nos coloca em caminhos estranhos para que a gente encontre exatamente o que precisamos, disse ela. Ele sentiu o coração bater mais rápido. A realidade era clara. Ele estava se apaixonando e não havia volta. Cada gesto dela, cada palavra, cada silêncio compartilhado carregava uma força que o deixava sem ar. No dia seguinte,
Jean recebeu uma ligação inesperada da cidade. Era seu assistente informando que uma reunião extremamente importante estava marcada para aquela manhã. Ele desligou o celular hesitando. A cidade, os negócios, a vida de milionário, tudo parecia distante, mas ainda exigia atenção. Yara percebeu a mudança em seu rosto. Alguma coisa aconteceu? Perguntou ela. Jean respirou fundo. É só uma ligação da cidade. Nada importante, mas eu preciso resolver. Ela olhou para ele entendendo, mas disse suavemente, você pode ir, mas saiba que esse lugar, esse momento e nós não podem ser esquecidos tão facilmente. Ele assentiu, sentindo um conflito interno crescente. A cidade chamava, mas o interior o prendia de uma forma que ele não sabia explicar. E mais do que isso, Yara prendia seu coração de um jeito que ele jamais imaginou ser possível. Enquanto preparava-se para partir, olhou para Yara e disse, eu volto. Prometo. Ela sorriu com aquela confiança serena que sempre o fascinava. Estarei aqui, respondeu ela. E naquele momento, Jean percebeu que o amor que nascia ali não era apenas uma lembrança passageira. Era algo que desafiava a distância, desafiava mundos diferentes e que, se fosse verdadeiro, poderia transformar completamente a vida de ambos. O cachorro latiu, como se entendesse a tensão silenciosa entre eles. E Jean se abaixou para acariciá-lo. Yara aproximou-se e tocou sua mão, compartilhando aquele momento silencioso que dizia mais do que palavras jamais poderiam dizer. E assim, no meio do interior, entre o sol, a terra, o vento e as estrelas, Jean e Yara descobriram que o amor verdadeiro nasce nos lugares mais inesperados. Cresce nos pequenos gestos e se fortalece nas escolhas que fazemos, mesmo quando o mundo inteiro parece exigir que sigamos caminhos diferentes. Jean acordou com o som dos pássaros e o calor suave da manhã entrando pela janela. O interior, com sua tranquilidade, parecia chamá-lo de uma maneira que a cidade nunca conseguira. Ele olhou para o cachorro, que dormia profundamente na cama improvisada, e depois para Yara, que já estava de pé, preparando café. Bom dia, disse ele, tentando soar despreocupado, mas o coração batia rápido. Bom dia, respondeu ela sem se virar. O cachorro dormiu bem esta noite. Jean sorriu e sentou-se à mesa, sentindo uma paz estranha e ao mesmo tempo intensa. Nos últimos dias, tudo que ele conhecia parecia distante. Carros, escritórios, reuniões, e-mails, ali com Yara e o cachorro. Cada pequeno detalhe tinha um peso emocional que ele nunca tinha sentido. Enquanto tomavam café, Yara comentou, hoje o dia vai ser especial. Vou te mostrar algo que significa muito para mim. Jean sentiu uma pontada de curiosidade e ansiedade. Algo importante? Ela apenas sorriu e o conduziu até uma parte mais afastada da fazenda. O caminho era estreito, cercado por árvores antigas. O sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões dourados no chão. Chegando a um pequeno campo, Yara parou e olhou para ele. Aqui, começou ela, é onde aprendi a valorizar a vida. É onde tudo começou para mim. Cada árvore, cada planta. Cada detalhe me ensinou paciência, amor e respeito. Jean observou o lugar, sentindo algo novo crescer dentro dele. Não era apenas admiração, era algo maior. Uma conexão profunda que o fazia querer ficar ali para sempre. Enquanto caminhavam pelo campo, o cachorro correu à frente, explorando cada canto. Jean observou Yara cuidar dele, chamá-lo pelo nome, acariciar seu pelo. E naquele gesto simples, ele entendeu. Yara não era apenas alguém que ele amava. Ela era alguém que transformava tudo ao seu redor com amor. Mais tarde, sentaram-se à sombra de uma árvore antiga. Jean respirou fundo. Yara, eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim por alguém, disse ele. Mas estar aqui com você, ver como você cuida de tudo, sentir o que sinto. Eu sei que não posso mais voltar para a cidade como antes. Ela olhou para ele emocionada, os olhos brilhando. Eu sinto o mesmo, respondeu suavemente. Sempre soube que meu lugar estava aqui, mas nunca imaginei que alguém de fora pudesse entender e se conectar de verdade. O cachorro se aproximou e deitou entre eles, como se percebesse a intensidade daquele momento. Jean passou a mão em sua cabeça e Yara tocou sua mão.
O simples gesto dizia mais do que qualquer palavra. Os dias seguintes passaram em uma mistura perfeita de rotina e emoção. Jean começou a se envolver com a vida do interior de verdade. Ajudava nos pequenos cuidados com a fazenda, aprendia sobre plantas, terra, animais, e cada momento com Yara parecia aprofundar ainda mais o vínculo entre eles. Mas, inevitavelmente, a cidade ainda batia à porta. Um telefonema do escritório trouxe a Jean uma oferta que poderia mudar sua vida financeiramente. Mas ele percebeu que, por mais que dinheiro e status fossem importantes antes, nada poderia se comparar à felicidade simples que sentia ali, com Yara, com o cachorro, com o interior. Naquela noite, enquanto caminhavam até o riacho, Jean tomou coragem. Yara, eu recebi uma oferta, mas sabe de uma coisa? Não importa mais. Eu não quero mais apenas números, carros ou compromissos. Quero isso, quero você, quero este lugar. Quero viver aqui, com você. Ela parou, surpresa, mas um sorriso iluminou seu rosto. Eu sempre esperei que alguém pudesse entender isso. E agora vejo que chegou. O cachorro latiu alegremente, como se comemorasse junto com eles. Jean e Yara riram, e naquele momento nada mais importava. Nas semanas seguintes, Jean ajustou sua vida na cidade. Transferiu negócios, delegou responsabilidades e finalmente se instalou de vez no interior. Não como visitante, mas como parte da vida que Yara construiu com tanto cuidado. Eles começaram a compartilhar sonhos e planos, pequenas melhorias na fazenda, plantio de árvores, projetos para ajudar a comunidade local, tudo junto lado a lado. Jean percebeu que riqueza verdadeira não estava nos bens materiais, mas na vida que criava com Yara, no amor que compartilhavam, no cachorro que uniu tudo. Numa tarde ensolarada, enquanto cuidavam do cachorro e conversavam sobre o futuro, Jean segurou a mão dela com firmeza. Yara, eu quero que saiba que cada momento com você mudou minha vida. Quero que seja sempre assim, juntos. Ela olhou para ele emocionada e respondeu, eu também quero, Jean, para sempre. O cachorro latiu novamente, correndo ao redor deles, feliz. E ali, naquele pedaço do interior, Jean e Yara compreenderam algo que nenhum luxo, nenhuma cidade, nenhum dinheiro jamais poderia ensinar. O amor verdadeiro nasce nos gestos simples, cresce nos cuidados diários e se fortalece quando duas pessoas escolhem caminhar juntas, apesar de qualquer obstáculo. Enquanto o sol se punha, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, Jean abraçou Yara, sentindo a certeza absoluta de que aquela era a vida que ele sempre quis. O cachorro se aconchegou ao lado deles, como se estivesse comemorando o final feliz que todos mereciam. E naquele instante, cercados pela natureza, pelo silêncio e pelo amor que floresceu inesperadamente, Jean, Yara e o cachorro sabiam que tinham encontrado algo eterno. Um amor que começou com um gesto simples, salvar um cachorro, e se transformou em a vida inteira juntos. O céu escureceu, estrelas surgiram e o mundo parecia perfeito. O interior, Yara, o cachorro, Jean, todos unidos por um laço invisível, mas indestrutível. O amor estava completo e nada jamais seria igual. E assim terminou a história de Jean e Yara, o milionário que deixou a cidade para descobrir a felicidade simples, a moça do interior que ensinou o verdadeiro valor do amor, e o cachorro que, sem saber, tornou tudo possível. Um final feliz, cheio de emoção, esperança e certeza de que o amor verdadeiro existe e às vezes surge nos lugares mais inesperados. Então, pessoal, vocês gostaram dessa história? Eu mesmo achei demais, mas me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!